Vamos lá então, turma, estamos no nosso quinto bloco de atividades remotas. Falaremos hoje do texto 2 da nossa apostila, esse texto que dá sequência ao nosso estudo sobre o surgimento da escrita. Falaremos hoje como surgiu a escrita em diferentes povos, como é que diferentes povos desenvolveram a comunicação escrita. É importante que falemos que essas formas de desenvolvimento da escrita que falaremos hoje não é de escritas fonéticas, como é o caso da nossa escrita. A nossa escrita, o nosso alfabeto, ele é fonético, cada letra, cada símbolo, signo. A tem um som, B, C, e aí dividida em consoantes e vogais. Elas juntas formam outros sons que chamamos de palavras. As palavras juntas formam as frases e assim vai sucessivamente. No caso do surgimento da escrita que falaremos hoje, não é sobre esse tipo de escrita, de alfabeto fonético. Os povos que desenvolveram escrita vão desenvolver a partir de outras características que veremos agora. Sobre o surgimento da escrita, nós sabemos que muitos povos antigos desenvolveram maneiras distintas de escrever. Os sumérios, na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme, feita sobre argila com um objeto pontiagudo chamado cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha. Então a palavra cuneiforme significa em forma de cunha. Os egípcios inventaram os hieróglifos. Hieróglifo, por sua vez, vem por dois radicais que significam hiero, sagrado, e grifo, símbolo. Juntos formam hieróglifo, uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos. O que significa isso, professor? Se nós formos ver as imagens, por exemplo, durante esse período do auge do Império Egípcio, onde se usava essa escrita, eles vão grafar muito nas paredes, nos túmulos, eles vão deixar tanto em pinturas quanto esculpidas em algumas paredes. Então, os egípcios, já que era uma forma de registro da vivência deles e de contar também as histórias que eles gostariam que ficassem marcadas. Os maias, povo que viveu na América entre os séculos 3 e 5, também criaram uma escrita por grifos, símbolos que representavam palavras. Por isso, sua escrita se chama pictogrífica, que vem de dois radicais, certo? Picto, figura, e grifo, símbolos. Junto, pictogrifo. Diferentemente dos sumérios, egípcios e maias, os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras sem vogais, que podiam se unir para formar palavras. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. O que significa isso, professor? Significa o seguinte: no início da aula nós falamos que alguns povos desenvolveram a escrita. Se voltarmos um pouco o vídeo, veremos que alguns povos desenvolveram a escrita, desenvolveram símbolos que representavam palavras ou outras coisas da vivência. Um pássaro que tem um significado, o desenho de um pássaro, o desenho de uma forca, o desenho de um galho. Então, cada uma dessas coisas vão ter um significado. No caso dos fenícios, em específico, eles vão criar um alfabeto diferente dos povos que inventaram a escrita pictográfica, a escrita por meio de símbolos. No caso dos fenícios, vão dar base para esse alfabeto fonético que utilizamos hoje. Cada letrinha, cada signo ou símbolo, como o A, o B, o C, um som que elas emitem. A apostila de vocês apresenta ainda duas imagens. Na primeira imagem, nós temos o detalhe da inscrição em túmulo fenício de cerca de 3.000 anos atrás. Para quem já esqueceu, os fenícios foram aqueles que inventaram uma forma alfabética de letras sem vogais que formavam palavras. Foram os fenícios, nesta primeira imagem, que dão início, que vão dar base para escrever o alfabeto grego. Está aí nessa imagem que vocês veem agora. No detalhe seguinte, na imagem seguinte, vocês têm então o detalhe de um conjunto de placas maias de cerca de 3.500 anos atrás. Como vocês podem observar, diferente da escrita fenícia, que dá base para o nosso alfabeto, a escrita maia utilizava símbolos, desenhos, que ela por si só representavam palavras. Então não havia letras como havia no alfabeto fenício. Olha a diferença, gente, de uma para outra. Na fenícia, na escrita fenícia, você tem letras, representações de letras, podemos chamar assim. E na imagem seguinte você tem então símbolos, desenhos que representam então palavras ou expressões, certo?